Olá! Para fechar o módulo Meu Negócio com chave de ouro, a gente hoje vai colocar ordem nas atividades da empresa. Um negócio se torna profissional na medida que consegue garantir a mesma qualidade para todos os seus clientes, independente de quem executa ou atende esse cliente. A padronização dos processos traz segurança para o cliente, que enxerga nesse padrão uma qualidade. Imagina você receber uma caixa de bem casado e cada bem casado com um tamanho, cada laço de um tamanho, com uma espessura diferente. Parece óbvio cobrar padrão, de produtos físicos, mas a verdade é que na prestação de serviço acontece da mesma forma. A gente consegue entender o padrão de qualidade do atendimento, da execução. E o instrumento para garantir essa qualidade da empresa e manter essa qualidade a longo prazo são os procedimentos operacionais padrão, que para facilitar é conhecido como POP. Quem já trabalhou em empresa grande deve ter se deparado com um desses, principalmente no momento da admissão, quando você começa num novo trabalho. O POP, ele é simples, ele é uma narrativa de todos os procedimentos-chave da empresa. São documentos escritos que detalham passo a passo de cada processo necessário para desempenhar uma função. E claro, as funções importantes para a empresa, A gente não precisa ter POP de tudo. Esse documento ele pode ser físico ou digital. Aqui no caso a gente faz no MindNode, que é um programa do Mac que é para fazer mapa mental. Mas ele pode ser feito no Word, no Excel, como preferir, até no papel mesmo. O bom é que no arquivo digital você não tem que imprimir, você pode encaminhar facilmente para alguém e você já pode inserir os links direto para os programas que a empresa usa. Por exemplo, se é um POP para uma função de design, de criar as artes para o Instagram. Aí no documento já vai ter o link para a conta do Canva, a senha, o manual da marca com as cores que você pode usar, as fontes, a forma que você comunica, se é coloquial e tudo mais. É um manualzinho detalhado com todas as regras de operação. O que é esperado dessa função, o tempo estimado para execução, os recursos necessários, local, senhas e tudo mais que foi importante dizer sobre cada passo a passo para desempenhar a função com eficiência. Inclusive dicas, Se não der certo isso, faça aquilo. Pensa numa receita de bolo, A gente precisa ter os ingredientes, o material, tipo forma, fogão, refratário e tal, o passo a passo de como fazer e o tempo de duração e o rendimento da porção, Segue como uma receita de bolo que o POP não foge muito disso. É basicamente isso. Esse procedimento, ele amadurece a operação da empresa porque o exercício de descrever cada processinho, ele acaba revelando as bagunças, as contradições, as barreiras, os desperdícios. E conforme cada processo recebe uma super atenção, aos poucos a gente consegue ajustar cada detalhe para que tudo se encaixe no melhor ritmo e eficiência, Sem o desperdício de trabalho, de retrabalho e o desperdício de oportunidades, que às vezes está claro ali nos processos. Determinar os procedimentos operacionais padrão da empresa é um caminho certo para a profissionalização. Se você está imaginando que isso não é para você, repense, porque criar os POPs da sua empresa vai te trazer pelo menos 3 benefícios que valem cada minuto do tempo investido nessa organização. Ele facilita o treinamento e a substituição de um funcionário, ele formaliza as melhorias que acontecem na empresa, e distribui esse conhecimento. E além disso, ele serve como parâmetro para você bonificar e cobrar o desempenho da equipe. Então facilita a troca de funcionário, você distribui as informações coletadas na empresa e você ainda tem parâmetro para fazer uma cobrança ou avaliar o desempenho dos funcionários. Nesse vídeo eu vou falar desses 3 benefícios, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre os níveis gerenciais de uma empresa, porque eles têm uma relação direta com o POP. E é também um assunto importante, para a gente fechar esse módulo Meu Negócio. No nível estratégico, a gente tem a missão, a visão e os valores, apontando um caminho a longo prazo, definindo os maiores objetivos da empresa. Aí, a partir dessa visão, a gente monta um plano de ações, certo? O que vai vender, como é que vai vender, quem vai contratar e tudo mais. E aí entram as equipes táticas e as operacionais.
O nível operacional vai executar o trabalho, né? E o nível tático, ele tem que acompanhar o processo para garantir que tudo está funcionando conforme o previsto. E é comum em empresas pequenas, né, onde uma mesma pessoa desempenha muitas funções, muitos papéis, a gente negligenciar o nível tático. Aí a gente sai direto da estratégia para o operacional. E os POPs podem ser um instrumento maravilhoso, perfeito, para trazer esse nível tático para o dia a dia da empresa. Enquanto o operacional coloca a mão na massa e executa o serviço, o objetivo do tático é manter a máquina funcionando nas melhores condições, né, dentro das metas definidas. São as famosas métricas, né? O foco desse time está na eficiência, nos fluxos de trabalho. Eles precisam liberar o caminho, né, e dar munição e organizar a equipe de modo estratégico para chegar no melhor desempenho, né, com os recursos disponíveis e com as metas como objetivo. Então a equipe tática, ela também é muito importante na hora de medir o sucesso das ações para enxergar a operação de fora e consolidar o aprendizado adquirido. Porque às vezes a gente vê uma nova forma de fazer que é melhor e essa nova forma tem que se institucionalizar, tem que virar um padrão. Então eles estão constantemente avaliando se a expectativa está alinhada com a realidade e se não tiver tem que fazer os ajustes. Cuidado para não negligenciar essa esfera. Eu sei que ela não é intuitiva, afinal a gente já bolou o plano, né? E a gente também executa. O que você quer mais? Bom, eu quero que alguém faça essa ponte tática entre o que é uma expectativa, que é o estratégico, com o que é a realidade operacional. Se não existe uma base de controle, né, que controle as métricas, o uso eficiente dos recursos, do tempo, das pessoas e tudo mais, com o tempo essa operação ela pode se tornar mais cara e dispersa, né, contratando mais pessoas para fazer as mesmas coisas e, no pior dos cenários, contratando pessoas para fazer coisas que nem deveriam ser feitas. Então, mesmo que você seja sozinho, você precisa ter um momento em que você pensa nesse procedimento tático, né? Sem um procedimento operacional padrão, a qualidade do desempenho da função vai acabar dependendo de quem executa e não de um aprendizado adquirido, né, e consolidado ao longo do tempo, né, baseado na melhor versão de eficiência. Porque se a gente já teve um funcionário que fez na melhor versão de eficiência, a gente tem um novo parâmetro. Vamos supor que você teve um funcionário super eficiente que fazia o trabalho de um jeito perfeito, com um tempo e um desempenho excelente, e agora ele foi embora. Sem um POP, você não vai ter instrumento para garantir a mesma eficiência de uma outra pessoa. Por mais que um treinamento técnico seja feito, raramente ele vai imprimir um ritmo na função. Afinal, geralmente, né, não existe um parâmetro formal do que é esperado enquanto rendimento específico. Geralmente a gente foca o treinamento só nas técnicas, nos procedimentos, né, e no prazo de conclusão. É claro que cada um tem o seu ritmo e deixar as pessoas da equipe livres, né, para pensarem sobre os processos, é o caminho melhor para a evolução, porque as pessoas agregam ideias, né? Mas porque nem sempre o que é mais rápido ou mais barato é o melhor para a empresa. Mas se não fosse, essa pessoa nova agregou um conhecimento ou uma melhoria à função, perfeito, consolida essa observação ou essa nova instrução, um novo parâmetro de desempenho lá no POP. Assim, a gente mantém a empresa organizada e preparada para crescer, com um belo manual de instruções sempre atualizado. Assim, os reparos, né, as substituições de pessoas, elas podem ser feitas sem trauma, com mais facilidade. A manutenção e supervisão desses POPs é a função da equipe tática, né, dos gerentes. Mas ele pode ser feito pela própria pessoa que desempenha a função. Então, se você quiser implementar, chama a pessoa e fala, anota aí. Uma observação importante sobre os níveis gerenciais. Cuidado, nem todo mundo tem perfil para liderar a equipe. Então, promover o melhor funcionário técnico do time pode ser um grande erro. Você corre o risco de perder alguém que traz muito resultado para o time e acabar com um péssimo gerente. Às vezes uma pessoa de liderança, ele não precisa ser um cara técnico, ele precisa ser uma pessoa que escuta, né, que assiste a equipe. Bom, posto isso, vamos seguir com as vantagens de criar os POPs.
Vou falar sobre a facilidade do treinamento e da substituição dos membros da equipe, né, que é um grande valor do POP. Faz parte de criar uma equipe excelente adotar práticas que tornem a integração de um novo membro na equipe mais rápido, mais eficiente possível, né, mais agregador. Esse processo de admissão hoje em dia também é chamado de onboarding, mas esse nome americanizado é desnecessário. O importante aqui é a gente pensar nos processos de admissão e integração dessa nova pessoa ao time, né, e as suas funções. E o POP tem tudo a ver com isso. Esse momento de iniciar um trabalho, ele mexe com as expectativas de todo mundo, né, da pessoa que está começando, de quem está contratando, do time que vai, né, trabalhar com esse colaborador, com esse parceiro novo. Então, assim, são muitas expectativas e o momento de alinhar isso tudo é agora. Então, quanto mais documentado tiver todos os processos, as ferramentas, as funções de cada cargo, mais fácil vai ser para todo mundo. Mas o que geralmente acontece na prática é uma integração completamente improvisada, né? A gente sabe que aquela pessoa vai entrar na equipe, mas a gente não se prepara e aí no dia cai de paraquedas. Então, a responsabilidade de acolher esse funcionário novo, ele acaba volta e meia na mão das pessoas mais próximas da função ou de um gestor, né, despreparado que acaba abrindo espaço na agenda para aquela emergência, e o resultado é um tempo muito maior para a adaptação dessa pessoa, né? E aquele sentimento de inadequação que pode se manter por muito mais tempo do que seria necessário. Não se engane, as pessoas mais capazes e criativas, elas não ficam em um trabalho que não seja estimulante, né? Pense numa jornada de integração agradável, eficiente, surpreenda esse funcionário que você vai recrutar pessoas cada vez melhores. E ela vai desempenhar melhor porque a gente tende a reproduzir o que fizeram com a gente. É difícil treinar alguém do zero, né, que chegou no primeiro dia de trabalho sem nenhuma informação. São muitos detalhes para explicar. Então, assim, errar na integração de um novo funcionário é caro. Cada dia conta até que ele saiba, né, o que é necessário fazer para retornar o valor para a empresa. Por mais capacitado que ele seja, existe um tempo de adaptação. Então, às vezes, um primeiro dia, né, sem um planejamento, ele é perdido só com as preparações fundamentais para o exercício da função, tipo o local para trabalhar, ou setar o computador, os e-mails e tudo mais. Lembra da cultura? Que imagem ruim passa uma empresa que não se preparou para receber, né, uma pessoa que é importante para a equipe, ou não é? Né? Porque se você chega ali e tá tudo improvisado, a entrelinha é de que ele não importa, né? Então ele vai se sentir zero importante e vai dar menos importância, eu acho, ao trabalho também. Eu vou fazer um parênteses aqui para lembrar do conceito de tarefas urgentes e importantes, porque se a chegada dessa pessoa tivesse sido organizada quando era importante, seria melhor executada e não viraria urgente. Né? Nesse cenário, vamos dizer que no primeiro dia de trabalho dessa pessoa, né, ela chegou, aí ninguém se organizou, não teve tempo de se preparar, não teve tempo, né? Mas aí a bomba chega, não tem jeito. Aí abre caminho na agenda e começa tentando explicar para essa pessoa tudo que vem à cabeça, né? Aflitíssimo com tudo que está deixando de fazer, porque é uma emergência, teve que abrir a agenda para poder encaixar essa urgência. E o que você pode evitar? Retrabalho, incomodar o trabalho dos outros. Porque aí você começa a mostrar a função e percebe que tem que configurar o e-mail. Aí você tem que parar e pedir para uma outra pessoa que parar o que ela está fazendo também com urgência para resolver a questão do e-mail. Então ela para, alguém técnico de TI, seta o e-mail, parará, aí traz. E aí ela nem começou a trabalhar. Ela fica ali esperando, observando os outros que estão sendo atrapalhados nas suas funções. Ou seja, o trabalho não flui, atrapalha a vida das outras pessoas, né? Ao passo que um simples planejamento faria com que as pessoas, né, que precisam arrumar o computador ou a senha ou disponibilizar um espaço, elas podiam ter feito isso dentro do seu melhor horário e não sendo interrompidas pela urgência, né, dos outros que se prepararam mal. E olha só, esse procedimento que detalha o que é necessário providenciar quando a gente contrata um novo funcionário já pode ser em si um bom POP, é um excelente exemplo de POP, super relevante para as empresas. Então, receber alguém no primeiro dia com seu local de trabalho preparado, o computador configurado, né? Uma pessoa que já leu os procedimentos operacionais padrão de suas funções, né? Isso faz muita diferença. Assim, durante esses primeiros dias de treinamento, ele vai poder aproveitar muito mais, porque ele já tem uma base por escrito.
ele já lê um pouco das funções. Então, quando ele estiver lidando com os exemplos reais, ele vai poder tirar as dúvidas, porque ele já tem algo elaborado até para ter dúvida, né? Que é bem diferente de entender tudo ali, do início ao fim, ao vivo, tendo que decorar tudo que foi dito no primeiro dia de trabalho e sem a chance de retornar ao treinamento, né, para repetir quantas vezes forem necessárias, para ver e checar se ele entendeu tudo direitinho. Porque assim, ao vivo ali no primeiro dia são muitas emoções, é difícil você reter todas as informações. Portanto, crie os POPs com cuidado e carinho. Eles são o manual da sua empresa, né? Nas atividades extras tem um modelo para você começar a pensar no seu. Mas não se limite. Se achar que precisa de algo que não tem lá, coloca. E o contrário também. Cuidado para não burocratizar a empresa e começar a inserir detalhes desnecessários, né? Fazer POP para tudo não é eficiente. Tem que ter POP do que é importante para a empresa, dos procedimentos mais importantes, das funções mais importantes. Os POPs, eles precisam ser ativos e atualizados. Se for para engavetar milhares de POPs e só puxar da gaveta quando for contratar uma nova pessoa, vai acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Porque certamente esse documento vai estar desatualizado e pode confundir bastante essa pessoa, que vai ter que abrir concessões, sabe? Tipo, olha, do jeito que está lá no POP, desconsidera o item 2 e 3. Isso é super errado, isso mostra desleixo. Então, faça os POPs apenas das ações mais importantes e repetitivas da sua operação e cuide deles, né? Não é para ficar lá esquecido, feito uma vez na vida. Por exemplo, os cerimonialistas, eles devem ter um POP de confirmação de presença, onde explica como enviar o pedido de RSVP, por onde começa, se é por e-mail, detalhar o que deve vir escrito no assunto, no corpo do e-mail, se é por WhatsApp, qual é o procedimento de importação de lista de convidados para dentro do telefone, né? Nesse documento, ele não tem que ter só as ferramentas usadas na tarefa, mas as senhas de acesso, as opções de textos, né, para usar nas mensagens, algumas exceções que acontecem com frequência, né, no desempenho dessa tarefa, quando dá errado, dá mais ou menos assim ou assado, o tempo esperado para execução e tudo mais que descreva certinho passo a passo para completar a tarefa. Gente, imagina o quanto facilita a substituição de uma pessoa quando os processos são documentados. Além de ser mais barato e seguro para substituir esse funcionário, você ainda promove uma cultura importante, né, de cuidado e respeito pelo próximo e também de controle de qualidade, porque eles vão saber que eles foram contratados por um lugar que mede qualidade. A gestão do conhecimento adquirido pelo time é a segunda grande vantagem dos POPs. A medida do sucesso não é se você tem um problema difícil para lidar, mas se é o mesmo problema que você teve no ano passado. Uma grande vantagem de implementar os POPs na sua empresa é que você cria uma cultura de sistematização das melhorias e o compartilhamento delas entre a equipe. Quando a gente consegue, através dos nossos conhecimentos aplicados e no exercício da prática, né, alcançar um padrão elevado de qualidade, a gente tem o dever como gestores de manter e divulgar esse conhecimento na empresa. Afinal, esse é o nosso maior patrimônio, né? A experiência, o que a gente conquista. Conquistei uma qualidade, eu tenho que manter. E quando o conhecimento de uma função não é compartilhado, né, na empresa, ele perde sua qualidade cada vez que alguém deixa a equipe. Então, o conhecimento, a experiência, a gente tem que não armazenar em cada indivíduo, mas tentar compartilhar. Quando um especialista sai da empresa e você desconhece os detalhes da execução do trabalho dele no dia a dia, para você substituir vai ser muito difícil, porque você vai ter que contar com a boa vontade dele para treinar o seu substituto, que vai ter um tempo limitado para absorver anos de prática. Então muitas empresas vivem esse drama e na hora do desligamento de alguém que é importante é sempre delicado. Ao passo que, se isso fizer parte da rotina, tudo anotar nos POPs, né, os conhecimentos adquiridos, o que ele aprendeu, o que ele fez de diferente, no momento de você se despedir de um especialista importante, esse momento não vai ser tão arriscado para a empresa, porque o conhecimento dele vai estar todo consolidado. Além do prejuízo de perder alguém muito bom, não perca também o conhecimento adquirido por ele no exercício da função. A gestão do conhecimento, ela pode ser entendida como um conjunto de atividades que possibilita ao negócio criar, registrar, compartilhar, proteger e incorporar a produtos e serviços os conhecimentos mais importantes gerados dentro dele próprio. Eu tenho falado muito na gestão baseada em dados, né? Na importância da gente coletar e de a gente analisar informações observando os dados.
E os POPs, eles são uma outra forma de você trazer essa cultura para dentro da empresa. Voltando no exemplo da receita de bolo, se um funcionário inventa uma nova forma de assar que diminui o tempo de fabricação, ao compartilhar essas pequenas melhorias nos POPs, ele faz, né, da sua evolução a evolução de toda a equipe, porque aí todo mundo vai aprender a assar mais rápido e isso não vai ser uma vantagem pessoal, vai ser de toda a equipe. Quanto melhor documentado forem os processos, mais fácil vai ser manter essa qualidade na empresa, porque vai fazer parte do processo consolidar e não um diferencial pessoal. Como tudo na vida, os POPs só valerão a pena se forem bem feitos. É importante pensar em como trazer essa cultura de atualização constante para o dia a dia, porque senão fica só aqui na fala. Um POP ele tem que ser ativo. Então uma ideia é aproveitar a necessidade de gerar conteúdos e de repente fazer peças de vídeo em treinamento e aí aproveitar e pegar essa peça em vídeo e anexar no POP. Ou incentivar com alguma bonificação as melhorias significativas, né, no POP por cada funcionário e aí vai. Mas tem que criar ações que valorizam a troca de conhecimentos entre as pessoas da equipe. Esse é um excelente caminho para incentivar a melhoria contínua e esse espírito de que qualquer coisa que você agrega à equipe, todos ganham. Isso é muito importante. Os POPs eles servem de parâmetro para bonificar e também para cobrar desempenho da equipe. Pensa em como é jogar um jogo que não tem um manual, não tem as regras de como é que você pontua, né, por escrito. Então as pessoas vão jogando e vão no faro, né, tá dando certo, tô avançando. Então o jogador vai sabendo, mas não está claro. Mas se ele tiver um manual de apoio, sem dúvida vai facilitar muito o entendimento do que é certo e errado ali. E mais do que isso, vai impedir que cada um interprete, né, o jogo como quiser. Então um jogo sem regra, ele pode até ser divertido e estimulante, mas só se você pegou o jeito e vai bem, se você está sendo elogiado e acertando os pontos, né? Mas se você não entendeu direito e não agrega valor à empresa, sem nem saber o porquê, esse trabalho só vai gerar frustração para todos os envolvidos, né? Ninguém quer errar. As pessoas não estão ali à toa, né? Agora, imagina que você chega numa empresa para trabalhar no primeiro dia e ele te entrega um manual organizado das suas funções, com o tempo esperado para execução, o retorno esperado da ação. Você vai saber o que você precisa fazer para desempenhar um bom trabalho. E isso, gente, é muita coisa. Às vezes, basta alinhar mesmo expectativa e realidade, né? Quantas vezes você já não ouviu um diálogo onde alguém diz: mas isso não estava combinado? Eu não sabia que eu tinha que fazer isso também, eu achei que isso era função do fulano. Isso acontece demais. E é normal, porque no início é muito complicado passar tudo o que é esperado dessa função para essa pessoa iniciante, né? Então outras pessoas acabam ajudando um pouquinho, assumindo parte do trabalho até que ela pegue o jeito. E tudo bem, tá ok. Mas em algum momento é importante explicar tudo o que é esperado dela, né? Mesmo que leve um tempo até que essa pessoa possa assumir tudo. Mas, porque se não está escrito, vira aquela novela de lembrar o que foi combinado no primeiro dia de trabalho. E aí, gente, começa uma série de enganos super desnecessários, entendeu? Um disse que me disse, e isso é péssimo. Com o POP fica bastante claro o que é esperado de cada função e também vai estar claro que se houver um mau desempenho, não se trata de um mal entendido ou de favoritismo, né? O POP ele traz uma cultura de transparência muito saudável para as empresas. Então, esse processo de detalhar o que é esperado de um desempenho, né, na função, a gente resolve com um bom POP. Mas também é muito importante que fique claro o processo de avaliação e bonificação por bom desempenho desse funcionário. Vou abrir um parênteses para falar um pouquinho desse assunto. Primeiro, é importante fazer da avaliação um processo contínuo, né? E não um instrumento de controle e retomada da ordem quando algo não vai bem. Porque geralmente a avaliação acontece quando a gente vai despedir alguém, quando a coisa não vai bem. Ele precisa ser periódico e bastante transparente. O que vai ser valorizado na avaliação tem que estar claro para quem vai ser avaliado, né? Crie ações que avaliem o desempenho individual e também a sua contribuição em relação à equipe. Muitos sistemas de avaliação acabam sendo prejudiciais, porque eles alimentam uma competição nada saudável para a estratégia da empresa. Bons sistemas de avaliação mantêm a equipe estimulada e unida para atingir os objetivos, né? E as péssimas, elas dividem a equipe e cada um quer lutar pelo seu. Outra preocupação importante é não concentrar os elogios apenas nos acertos.
Os enganos e erros na empresa, né, se mal conduzidos, eles pioram o cenário. E se bem conduzidos, eles são valiosos aprendizados, né? Como a gente falou muito por aqui. Muitos acertos na empresa vêm de um original erro. Então, uma empresa que valoriza e acolhe a equipe quando erra, ela cria as condições ideais para evoluir e gerar inovação. Não existe grandes inovações sem ousadia. E ousar, gente, às vezes cobra o seu pedágio, não tem jeito. A avaliação, ela deve ser, antes de tudo, uma bússola, né? E não uma bola de ferro no pé. Outro erro comum é ligar diretamente a bonificação ao rendimento de vendas ou algum número muito absoluto, assim como performance. Porque talvez essa pessoa não tenha tempo para pensar em melhorar o produto porque ela quer vender mais e o tempo todo. Se uma pessoa é valorizada pelo volume de produção, ela pode acelerar mais do que a qualidade permite e você vai ter um desgaste de valor da empresa com o tempo. Você tem um lucro imediato, mas você tem um desgaste de performance ao longo do tempo. Então, desde o primeiro dia de trabalho, a nossa função como gestor é ajustar as expectativas que são enormes nesse momento. A gente tem que esclarecer todas as dúvidas sobre o que é esperado dele, como ele vai ser avaliado e como ele vai ser recompensado. Lembra no vídeo de contratação que eu falei sobre perguntar para cada pessoa, que entra na empresa como ela gostaria de ser recompensado? Essa pergunta faz toda a diferença. A resposta já te mostra um pouco do que essa pessoa valoriza, E valores são a matéria-prima da cultura da empresa. E como a gente viu no vídeo passado, cultura é a responsável por grande parte do sucesso de uma empresa. Além de dar feedbacks periódicos, a gente deve também pedir feedback sobre a liderança da empresa e uma autoavaliação desse funcionário e de toda a equipe. Essa prática, ela promove uma cultura de transparência que foca no jogo e não no jogador. Lembra desse conceito lá do livro do Scrum que eu falei? Isso é muito importante, porque a gente discute os problemas e não quem causou os problemas, Não existem processos, estratégias ou controles que sobrevivam a uma equipe com uma péssima cultura, de apontar o dedo do erro. Do mesmo jeito que não tem problema que um time unido com uma cultura de superação, uma cultura de união, não contorne, Eu coloquei nas atividades extras alguns artigos e vídeos que propõem modelos de processos de avaliação. Dá uma olhadinha se te interessar. Mas eu acho que o mais indicado é que você não assuma um modelo de outra empresa. Quanto mais personalizado e relacionado com a vida real da sua empresa, mais credibilidade esse documento vai ter, junto aos seus funcionários, Porque vai ver que foi criado para eles. Eu acredito que uma boa avaliação ela deve combinar diversos tipos de dados, dos mais objetivos aos mais complexos. Desde atrasos, faltas de volumes de produção, mas também temperamento, feedback de atendimento, colegas de trabalho e tudo mais que foi interessante para analisar o desempenho dessa função. Que ela não seja um retrato, sabe? Que seja um filme, que a gente tenha uma noção do contexto total. Manter uma rotina mensal, bimestral ou trimestral de avaliação e de autoavaliação de todos que participam de uma empresa é uma forma de manter todo mundo engajado, Como se fosse o primeiro mês de trabalho, porque ele sabe que ele vai ser avaliado. E essa expectativa de uma avaliação, ela move o ser humano. A gente quer ter feedback. Então, já ter um momento marcado, para escutar cada pessoa, para dar um feedback honesto, minimiza muitos enganos, queixas não ditas, desconfianças e mil outras coisas até mais positivas, como acaba sendo um espaço de sugestão, para dar parabéns, para motivar o time e tudo mais. É muito bom. Você tem que ter um momento cíclico, um processo já esperado de avaliação, E se a avaliação tem um sistema de bonificação atrelado, muito melhor. Lembrando que bonificação nem sempre é sinônimo de dinheiro. Seja criativo, mostra que você valoriza o bom trabalho e aí com certeza fazer um bom trabalho vai ser um valor presente na sua empresa. Então é importante que a gente tenha esse espaço de feedback, de construir juntos, de perguntar como é que está indo, como é que ele sente que está indo. Bom, esse vídeo fecha o assunto equipe e com ele a gente conclui o módulo Meu Negócio. A gente conquistou uma mentalidade atenta e empreendedora, a gente agora tem uma empresa que aprende enquanto cria e mensura e refaz as suas ações e agora a gente está pronto para vender, para colocar a boca no trombone e comunicar nossa missão para todo mundo, Vamos ao módulo Seu Negócio, vamos falar de marketing. Te encontro no próximo módulo. Um beijo, até o próximo vídeo.